Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça insondável e a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam derramadas sobre cada um de vocês neste momento. É com um coração que transborda de fé e um profundo anseio pelo mover do Espírito Santo que me apresento diante de vocês hoje. Sejam, mais uma vez, calorosamente bem-vindos a este espaço sagrado, onde buscamos juntos a face do Altíssimo e nos deleitamos nas verdades profundas de Sua palavra, que é luz para os nossos caminhos e refrigério para as nossas almas. Hoje, somos convidados a uma exploração que transcende o comum, a um mergulho em um dos mistérios mais poderosos e, por vezes, negligenciados da vida de oração, a oração à meia-noite. Este é um tema que, embora possa parecer incomum para alguns, ecoa com poder e promessa em toda a Escritura Sagrada. Quero falar com você que, talvez, já sentiu um chamado inexplicável para orar na calada da noite, ou que se encontra em uma situação tão desesperadora que as horas diurnas parecem não bastar para o seu clamor. Falo com quem busca uma dimensão mais profunda na sua comunhão com Deus, quem anseia por respostas que só podem vir do trono da graça, em momentos de intimidade sobrenatural. À meia-noite. Que horário é esse? É a virada do dia, o ponto de transição entre o que passou e o que está por vir. É a hora em que a escuridão da noite atinge seu ápice, mas também é o prenúncio da aurora. É o momento em que o mundo dorme, em que o silêncio se aprofunda, e em que o reino espiritual se torna, para muitos, mais sensível. É a hora de mistérios, de sonhos, de revelações, mas também de batalhas espirituais intensas. Para muitos, a meia-noite é apenas mais uma hora no relógio. Para outros, é a hora do medo, da insônia, da solidão. Mas para o guerreiro de oração, para a alma sedenta por Deus, a meia-noite pode se tornar a porta de entrada para o sobrenatural, o cenário para os maiores milagres e libertações. O que realmente acontece quando nos dispomos a sacrificar nosso sono, nosso conforto, e nos curvamos diante do Criador nesse horário peculiar? Deus, em sua infinita sabedoria, nos convida a uma vigilância constante, a uma oração incessante. E a meia-noite se apresenta como um convite especial para essa vigilância. Ele conhece cada suspiro de dor, cada clamor silencioso, cada batalha travada na calada da noite. E mais do que apenas conhecer, o nosso Deus se levanta para agir, para revelar, para libertar e para operar o impossível, quando seus filhos o buscam com fervor nesse horário estratégico. Esta não é uma doutrina de legalismo, não é uma regra rígida para a salvação. É um convite à intimidade, à intercessão estratégica e à ativação de um poder que pode mudar o curso da sua vida, da sua família, da sua comunidade. É a declaração de uma verdade divina, imutável, que pulsa no coração do próprio Criador. Lembre-se do que a palavra nos ensina no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25, uma passagem que ilustra o poder transformador da oração à meia-noite. Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Poderosa e inspiradora palavra. Ela nos revela um cenário de aprisionamento, de dor, de injustiça, mas também de fé inabalável. No auge da escuridão, quando tudo parecia perdido, Paulo e Silas não murmuraram, não se desesperaram. Eles oraram e cantaram. E o que aconteceu? Um terremoto, as cadeias se quebraram, as portas se abriram, e uma cidade inteira foi impactada. Essa passagem não é apenas um registro histórico. É uma promessa de que a oração à meia-noite tem o poder de sacudir estruturas, quebrar prisões e libertar vidas. Que esta verdade fundamental penetre em cada fibra do seu ser neste momento. Que ela dissipe as sombras da dúvida e acenda em você a chama da fé para uma nova dimensão de oração. Você não está sozinho nesta jornada. O Espírito Santo é o seu guia e o seu capacitador. O seu clamor já chegou aos ouvidos do Deus Altíssimo, e ele já está em movimento para realizar o extraordinário. Meus amados, o tema da oração à meia-noite não é uma mera superstição ou uma prática mística. Pelo contrário, é uma disciplina espiritual profundamente enraizada nas Escrituras Sagradas e na experiência de santos ao longo da história. Para compreendermos o que realmente acontece quando nos dispomos a clamar a Deus nesse horário peculiar, precisamos desvendar seus mistérios e entender sua dinâmica espiritual.
Por que a meia-noite? A estratégia divina no ponto de transição. A meia-noite não é apenas um marcador de tempo cronológico, ela possui uma significação espiritual profunda. O auge da escuridão e o príncipe das trevas. A meia-noite é tradicionalmente associada ao auge da escuridão física e, por extensão, espiritual. É nesse período que, segundo algumas tradições e passagens bíblicas interpretadas, as forças das trevas, os demônios, os principados e potestades que operam nas regiões celestiais, Efésios 6, parecem intensificar suas atividades. Muitos planos malignos são tecidos nas sombras da noite. É o momento em que o inimigo tenta lançar suas setas mais venenosas, dúvidas, medos, pesadelos, ataques espirituais que tentam roubar a paz, a alegria, o sono e a esperança. É nesse ponto de maior vulnerabilidade que o guerreiro de oração se levanta, não para se intimidar, mas para contra-atacar. O momento do silêncio e da intimidade. Na maioria dos lares, a meia-noite é a hora do silêncio. As distrações do dia cessam, o barulho do mundo se aquieta, as pessoas dormem. Esse silêncio cria um ambiente propício para a intimidade com Deus. É mais fácil ouvir a voz do Espírito Santo, mais fácil se concentrar, mais fácil derramar a alma diante do Pai sem interrupções. É um momento de sacrifício, e o sacrifício sempre atrai a atenção divina. Deus honra o tempo que dedicamos a Ele acima de tudo. O ponto de transição e o novo começo. A meia-noite marca a virada do dia, o fim de um ciclo e o início de outro. Espiritualmente, isso representa um ponto estratégico para o rompimento e o novo começo. É o momento de clamar por um fim para os ciclos de dor, de pobreza, de doença, de fracasso, de divisão, e para declarar o início de uma nova fase de bênçãos, de provisão, de cura, de vitória. É o momento de profetizar sobre o dia que se inicia, estabelecendo o reino de Deus sobre as horas vindouras. O sacrifício e a fé ativa. Orar à meia-noite envolve sacrifício. É renunciar ao conforto do sono, ao repouso. Esse ato de sacrifício demonstra um nível de fé e determinação que agrada a Deus. Ele vê o seu coração sedento, a sua urgência, a sua disposição de ir além do comum para buscá-lo. Hebreus 11, 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Buscar a Deus à meia-noite é buscar com intencionalidade e fervor. Exemplos bíblicos do poder da meia-noite. Luz em meio às trevas. A Bíblia está repleta de narrativas que ilustram o poder e a importância da meia-noite como um horário de intervenção divina, de batalhas e de libertações. Paulo e Silas na prisão, Atos 16. Este é o exemplo mais icônico. Paulo e Silas estavam presos em Filipos, injustamente açoitados e lançados no cárcere interior, com os pés no tronco. Um cenário de desespero e opressão. Mas, ao invés de lamentar, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E o que aconteceu? De repente, houve um tão grande terremoto, que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e se soltaram as prisões de todos. O carcereiro, impactado pelo que viu e ouviu, e impedido de tirar a própria vida, clamou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele e toda a sua casa creram, e foram batizados. O que aprendemos aqui? A oração e o louvor à meia-noite têm o poder de sacudir estruturas, de quebrar cadeias visíveis e invisíveis, de abrir portas que estavam hermeticamente fechadas, e de trazer salvação a famílias inteiras. Não importa quão profunda seja a sua prisão, o seu cárcere, a sua situação aparentemente sem saída. A oração à meia-noite pode provocar um terremoto espiritual que liberte você e aqueles ao seu redor. Jesus orando à noite, Marcos 1. Lucas 6. O próprio Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, dava exemplo. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. Ele passava noites inteiras em oração antes de decisões cruciais, ou de momentos de grande ministério. Se o Filho de Deus, que não tinha pecado e era um com o Pai, precisava de momentos de oração noturna, quanto mais nós? O que aprendemos aqui? A oração na calada da noite é um hábito de grandes líderes espirituais. É um momento para
buscar direção, força, sabedoria e para se fortalecer contra as tentações e os desafios que virão no dia que se inicia. É o momento para recarregar as baterias espirituais antes da batalha. Jó em sua aflição, Jó 35, em meio à sua profunda dor e sofrimento, Jó clama, mas ninguém pergunta: onde está Deus, meu Criador, que durante a noite faz os homens cantarem? Mesmo na desgraça, há uma percepção de que a noite pode ser um tempo de busca por Deus e de sua intervenção. O clamor do salmista, Salmo 119, Davi, o salmista, declara: à meia-noite me levanto para te dar graças, por causa dos teus justos juízos. Ele não apenas ora, mas louva a Deus na calada da noite. Isso mostra uma devoção profunda e uma disciplina espiritual que reconhece a soberania de Deus em todos os momentos, inclusive nos mais escuros. A parábola do amigo inoportuno, Lucas 11. Jesus conta a história de um homem que vai ao seu amigo à meia-noite pedindo pão para uma visita inesperada. O amigo, por estar deitado com sua família, a princípio se recusa, mas cede por causa da importunação. O que aprendemos aqui? A oração persistente, a oração que não desiste, mesmo em horários inoportunos, move o coração de Deus. Se a importunação humana pode gerar uma resposta, imagine a importunação espiritual, a fé que persiste. Na madrugada, o Cordeiro da Páscoa, Êxodo 12, a libertação de Israel do Egito, após séculos de escravidão, ocorreu precisamente à meia-noite. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. E levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus servos, e todo o Egito. E fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. Essa foi a praga final que quebrou o jugo de Faraó. O que aprendemos aqui? A meia-noite é a hora da libertação decisiva, do juízo divino sobre as forças opressoras. O que parecia impossível por séculos, aconteceu na virada do dia. Muitos cativeiros espirituais, financeiros, emocionais são quebrados à meia-noite. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, Jesus fala sobre o clamor à meia-noite, mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saiam para encontrá-lo. O que aprendemos aqui? A meia-noite também pode ser a hora da chegada do noivo, da intervenção gloriosa de Deus, da resposta que tanto esperamos. É um chamado à vigilância e à prontidão espiritual. Quando você se levanta para orar à meia-noite, você não está apenas excitando palavras no silêncio do seu quarto. Você está ativando forças poderosas no reino espiritual, desmascarando as trevas. As atividades do inimigo, muitas vezes, são realizadas sob o manto da escuridão e do segredo. Sua oração à meia-noite é como uma tocha que expõe essas obras. Você está invadindo o território do inimigo com a luz de Cristo. Batalha espiritual direta é uma hora estratégica para o confronto espiritual. Quando o mundo dorme, o guerreiro de oração está vigilante, usando as armas espirituais, Efésios 6, para derrubar fortalezas, quebrar cadeias e desfazer planos malignos, forjados no secreto. Revelação e discernimento. Na quietude da madrugada, o Espírito Santo muitas vezes fala mais claramente. Sonhos proféticos, visões, pensamentos inspirados, discernimento sobre situações complexas, estratégias divinas para o dia que se inicia. Tudo isso pode ser revelado nesse período de maior sensibilidade espiritual. Liberação de anjos. Quando você ora, o céu se move. Anjos são liberados para cumprir a palavra de Deus. Salmo 103. À meia-noite, você pode estar liberando exércitos celestiais para lutar as suas batalhas. Quebra de maldições e ciclos viciosos, muitos padrões negativos, maldições geracionais e ciclos de destruição, doença, pobreza, discórdia familiar, operam de forma contínua. A oração à meia-noite pode ser o ponto de virada, a hora em que esses ciclos são quebrados e revertidos. Abundância de provisão. Lembra da parábola do amigo inoportuno? A persistência à meia-noite pode liberar a provisão que você precisa, mesmo que pareça que não há mais de onde tirar. Não é sobre apenas acordar e orar. É sobre intencionalidade, disposição do coração. Mais importante do que o horário é a sua atitude. Um coração humilde, sedento e determinado é a chave. Consistência. Não precisa ser todas as noites, mas a consistência na disciplina traz resultados. Comece com uma vez por semana,
ou quando sentir o Espírito Santo te impulsionando. Preparação prévia: se possível, tente descansar um pouco antes, para não lutar apenas contra o sono. Tenha um caderno e caneta por perto para anotar revelações ou direções. Foco: saiba o que você quer orar. Não comece sem direção. Pode ser por uma situação específica, por uma revelação, por libertação, ou apenas por intimidade. Adoração e louvor. Como Paulo e Silas, comece com adoração. O louvor abre os céus e confunde o inimigo. Leitura da palavra. A palavra de Deus é a sua espada. Leia versículos que te inspirem, que falem sobre oração, sobre batalha espiritual, sobre promessas divinas. O sono: o corpo resistirá. Peça a Deus para te dar vigor, para te despertar e para manter sua mente alerta. Lembre-se que é um sacrifício que agrada a Ele. Dúvidas e desânimo: o inimigo tentará te convencer de que é inútil, que você está cansado, que não há resultados. Resista a esses pensamentos. Lembre-se dos exemplos bíblicos. Falta de disciplina: comece pequeno, seja persistente, e permita que o Espírito Santo crie em você o desejo e a disciplina. A oração à meia-noite não é para todos os dias, nem para todos os momentos, mas é uma arma poderosa na mão do crente vigilante. É um convite do céu para uma dimensão de poder, de intimidade e de vitória que muitos ainda não experimentaram. Que esta mensagem acenda em você o desejo de experimentar o que realmente acontece quando você ora na calada da noite. Prepare-se, pois o seu clamor na madrugada pode ser o catalisador para os maiores milagres em sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, depois de termos mergulhado nos mistérios e nos princípios do que realmente acontece quando oramos à meia-noite, de termos nos ancorado em exemplos bíblicos poderosos e compreendido a dinâmica espiritual desse horário estratégico, chegamos ao ponto central e mais poderoso da nossa comunhão, o momento da oração. Este não é apenas um momento de súplica. É um ato de profunda fé, de submissão à vontade divina e de santa ousadia para clamar por milagres, libertação e revelação em nossas vidas. Este clamor que vamos levantar agora não é apenas a expressão individual de um coração sedento. Ele é um clamor unificado, um grito que se eleva em uníssono ao trono da graça, em favor de cada alma que anseia por uma intervenção divina, que busca um rompimento, que luta contra cadeias invisíveis, ou que simplesmente deseja uma intimidade mais profunda com o Criador. Nós nos unimos em fé, e a palavra do Senhor nos assegura em Mateus 18, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Quão mais poderoso é quando uma multidão de corações, cheios de urgência e de uma fé inabalável, se une em um mesmo propósito, em um mesmo clamor, pela intervenção do Deus vivo na calada da noite. Hoje, nossa oração é mais do que uma súplica. É uma declaração de guerra espiritual contra toda força das trevas que opera na madrugada. É um ato de ativação do poder de Deus em um horário em que o mundo dorme, mas o céu está vigilante e atento ao clamor dos seus filhos. É uma súplica ardente para que o Espírito Santo, o Consolador por excelência, o agente da revelação e do poder, nos capacite a orar com discernimento, com autoridade e com unção. É uma declaração profética de fé para que Deus, o grande libertador, manifeste sua capacidade de quebrar cadeias, de abrir portas, de desmascarar o inimigo, de liberar bênçãos e de trazer luz onde há escuridão. Vamos juntos, agora, com reverência e santa ousadia, levantar nossas vozes, nossos corações e nossas almas ao trono da graça. Vamos clamar com a certeza inabalável de que o nosso Deus ouve o clamor dos seus filhos, e que Ele é um Deus que responde, que age, que intervém e que cumpre cada uma de suas promessas, especialmente no horário estratégico da meia-noite. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nós os olhos e abramos nossos corações e espíritos neste momento sagrado de comunhão e batalha espiritual. Senhor meu Deus e meu Pai, eterno e poderoso, aquele que não dorme nem tosqueneja, o vigilante de Israel, o guardador de nossas vidas. Tu és o Rei da Glória, o Deus de toda a verdade e de todo o poder. Nós te adoramos, ó Deus, por quem Tu és. Tu és o Deus que responde no silêncio da noite, o Deus que se revela na madrugada, o Deus que liberta cadeias à meia-noite. Tua palavra é a nossa bússola, o Teu Espírito é a nossa força, e em Ti confiamos plenamente.
Neste momento, Pai, na calada desta noite, ou na quietude deste tempo em que o mundo parece dormir, nós nos apresentamos diante de Ti com corações sedentos e espíritos vigilantes. Nós Te buscamos, Senhor, com uma fé que move montanhas, com uma ousadia que vem do Teu Espírito Santo, para experimentar o que realmente acontece quando oramos à meia-noite. Senhor, eu Te entrego este horário da meia-noite, este ponto de transição, este tempo de escuridão e de revelação. Consagro este momento a Ti, Pai. Desperta meu espírito, Senhor, para a vigilância. Abre meus olhos para as realidades espirituais que operam neste período. Que o meu sono seja sacrificado não por insônia, mas por uma santa fome da Tua presença, por uma ardente paixão pela Tua glória. Limpa-me, Senhor, de todo pecado, de toda distração, de todo cansaço espiritual. Que minha mente esteja alerta, meu coração aberto e meus ouvidos atentos à Tua voz. Que este não seja um ato de legalismo, mas um clamor de amor, de urgência e de fé. Capacita-me, Espírito Santo, a orar como convém, com poder e discernimento. Eu me rendo à Tua vontade e ao Teu mover neste momento. Em nome de Jesus, amém. Pai, como Paulo e Silas na prisão à meia-noite, eu escolho Te adorar e Te louvar neste momento. Mesmo que as circunstâncias da minha vida pareçam um calabouço, mesmo que as cadeias me apertem, mesmo que a escuridão tente me consumir, eu levanto minhas mãos e minha voz a Ti. Tu és digno, Senhor, digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Tu és o Deus soberano, o Rei do universo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu Te louvo, ó Deus, porque Tu és fiel. Eu Te louvo porque Tu és bom. Eu Te louvo porque Tu és poderoso para fazer o impossível. Eu Te louvo porque Tu és o libertador, o curador, o provedor. Que a minha adoração e o meu louvor sejam como incenso suave que sobe à Tua presença. E abre o céu sobre a minha vida e sobre a minha casa. Que toda atmosfera pesada, toda nuvem de opressão seja dissipada pelo som do meu louvor. Que o louvor confunda o inimigo e liberte anjos para agirem em meu favor. Eu declaro que o louvor à meia-noite destrava o impossível e prepara o caminho para o milagre. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus de poder e glória, Tu és o quebrador de cadeias. Neste horário de maior intensidade espiritual, quando o inimigo tenta operar com mais força, eu me levanto em guerra espiritual. Em nome de Jesus, eu me coloco na brecha e declaro quebradas toda e qualquer cadeia que tem me prendido, que tem prendido minha família, meu ministério, minhas finanças, minha saúde, meus sonhos. Eu repreendo e anulo, pelo poder do sangue de Jesus, toda obra das trevas, toda fortaleza demoníaca, todo principado, toda potestade que tem atuado contra a minha vida. Quebra, Senhor, agora, toda cadeia de vício, de medo, de ansiedade, de depressão, de insônia, de pobreza, de doença, de estagnação, de procrastinação. Quebra as cadeias de relacionamentos tóxicos, de falta de perdão, de amargura. Como Paulo e Silas, eu creio que a oração à meia-noite pode causar um terremoto espiritual. Que haja um terremoto agora em meu espírito que abale os alicerces de toda a prisão em que me encontro. Que as portas se abram e que as correntes se soltem. Eu declaro a minha liberdade em Cristo Jesus. Eu sou livre. Minha família é livre. Minhas finanças são livres. Meu futuro é livre. Toda amarra que o inimigo tentou colocar sobre mim é desfeita e queimada pelo fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pai de toda a luz, neste silêncio da madrugada, eu clamo por revelação. Abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa ver o que Tu queres me mostrar. Desvenda os Teus mistérios. Revela-me os planos ocultos do inimigo. Revela-me a Tua vontade perfeita para a minha vida, para as minhas decisões, para o meu futuro. Eu peço por discernimento espiritual aguzado, que eu possa discernir entre a voz do Espírito Santo, a voz da minha carne e a voz do inimigo. Que eu tenha clareza para tomar as decisões corretas, para escolher os caminhos que me levam à Tua vontade. Dá-me, Senhor, sabedoria do alto, sabedoria para lidar com os desafios, com as pessoas, com as circunstâncias. Que a Tua sabedoria seja a minha guia em cada passo, em cada palavra. Que os meus sonhos nesta madrugada sejam Teus sonhos, que as minhas visões sejam Teus propósitos. Que o meu coração esteja receptivo à Tua voz, por mais suave que ela seja.
Eu declaro que a meia-noite é a hora da revelação divina, da clareza e da sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, amém. Ó Deus de amor e misericórdia, que teu coração se inclina para os aflitos, neste momento de oração à meia-noite. Eu coloco diante de ti as vidas que amo e que precisam da tua intervenção. Intercedo, Pai, pela minha família, por meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus parentes próximos. Quebra toda divisão, toda contenda, toda frieza, toda doença, todo vício, toda rebelião em seus corações. Salva aqueles que ainda não te conhecem. Restaura casamentos, liberta filhos, cura feridas emocionais. Que o teu sangue os cubra e os proteja de todo mal. Que a tua paz reine em nossos lares. Intercedo, Senhor, pelos meus amigos, por aqueles que precisam de um milagre em suas vidas, que estão sofrendo em silêncio. Toca-os com teu poder, com teu amor, com tua provisão. Intercedo pela tua igreja, o corpo de Cristo em todo o mundo. Que ela desperte para a oração, para a unidade, para a santidade. Que ela seja sal e luz em um mundo em trevas. Intercedo, Pai, pela minha nação, pelo meu país. Quebra toda corrupção, toda injustiça, toda violência, toda idolatria. Levanta líderes íntegros, tementes a ti. Salva as almas, Senhor. Que o Evangelho seja pregado com poder, e que a tua justiça prevaleça. E por todos os doentes, os oprimidos, os injustiçados, os famintos, os refugiados em todo o mundo. Que a tua mão poderosa os alcance, traga cura, libertação, provisão e justiça. Eu declaro que a intercessão à meia-noite move montanhas e alcança vidas em todas as partes do mundo. Em nome de Jesus, amém. Pai Celestial, tu és o Deus de toda a provisão, o Deus que supre todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus. Neste ponto de virada do dia, eu clamo pela liberação de tuas bênçãos e provisão sobrenatural sobre a minha vida. Quebra, Senhor, toda maldição de escassez, de dívida, de pobreza, de falta que tem operado em minhas finanças. Abro agora os celeiros dos céus. Eu declaro que as janelas do céu estão abertas sobre a minha vida, e que bênçãos sem medida serão derramadas, maiores do que posso conter. Oramos por sabedoria para administrar os recursos que tu me confias. Oramos por portas de emprego, por oportunidades de negócio, por projetos que se abrem, por ideias criativas, por favor diante de homens. Que a minha colheita seja abundante. Eu declaro que a minha saúde é restaurada, que a minha mente é renovada, que a minha força física e emocional é revigorada. Eu declaro que o meu chamado e o meu propósito de vida se manifestam com clareza e poder. Que toda estagnação seja quebrada, e que um novo tempo de progresso e avanço se inicie agora. Que a tua bênção me alcance e me enriqueça, e que nenhuma dor seja acrescentada a ela. Eu declaro que a meia-noite é a hora da liberação das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus Todo-Poderoso, meu refúgio e minha fortaleza, meu escudo e meu broquel, neste horário em que as trevas buscam agir, eu me cubro com o teu sangue precioso, o sangue de Jesus. Eu e a minha casa estamos debaixo da tua proteção. Guarda-me, Senhor, de todo o mal, de todo acidente, de toda doença, de todo assalto, de toda armadilha do inimigo. Cobre a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, os meus caminhos com teus anjos. Que nenhum mal me sobrevenha, nem praga alguma chegue à minha tenda. Repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de ataque noturno, de pesadelos, de insônia, de medo. Que o meu sono seja doce e reparador, guardado pelos teus anjos. Eu declaro que o inimigo está debaixo dos meus pés. Eu declaro que toda arma forjada contra mim não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra mim será condenada. Eu declaro vitória sobre o diabo, sobre suas hostes e sobre todos os seus planos. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Que a luz de Cristo que habita em mim resplandeça e dissipe toda e qualquer escuridão ao meu redor. Eu declaro que a meia-noite é a hora da proteção e da vitória completa sobre o inimigo. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, de todo o coração, por este tempo precioso de oração à meia-noite. Agradecemos pela tua presença, pela tua revelação, pelo teu poder que agiu e que continuará agindo em nossas vidas. Agradecemos por cada cadeia quebrada, por cada porta aberta, por cada bênção liberada, por cada revelação concedida. Cremos que, neste horário estratégico,
algo sobrenatural aconteceu. Cremos que o reino das trevas foi abalado, e que o teu reino foi estabelecido com mais poder em nossas vidas e em nossas circunstâncias. Consagramos a ti os resultados desta oração. Que tudo o que pedimos e declaramos, segundo a tua vontade, se manifeste em nosso tempo. Que a vigilância espiritual continue em nossos corações, não apenas na madrugada, mas em todos os momentos do nosso dia. Que a tua paz nos envolva. Que a tua alegria seja a nossa força, e que a tua presença seja a nossa constante companheira. Que as vitórias alcançadas nesta noite se multipliquem no dia que se inicia, e em todos os dias de nossa vida. Nós te entregamos o controle total de nossas vidas, e declaramos que pertencemos a ti, Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder da oração, especialmente da oração à meia-noite, para a glória do teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração sejam dados a ti, ó Deus eterno, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador, nosso Revelador e nosso Vencedor absoluto, nós oramos, confiamos e declaramos. Amém, e amém, e amém. Meus amados irmãos e irmãs, que a presença gloriosa do nosso Deus continue a envolvê-los, a fortalecê-los e a inundar cada canto de suas vidas com a sua paz, que excede todo entendimento. Concluímos hoje esta profunda exploração sobre o poder da oração à meia-noite, e eu creio, com toda a minha fé, que uma nova dimensão de intimidade e poder foi aberta para você. Lembrem-se sempre, a oração à meia-noite não é uma fórmula mágica, mas um ato de sacrifício, fé e obediência que agrada profundamente o coração de Deus. É um convite para entrar em um território espiritual, onde o céu e a terra se encontram de forma mais tangível, onde as forças das trevas são desmascaradas e onde as portas do sobrenatural são escancaradas para a sua vida. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra é sim e amém. Se ele prometeu que a oração na madrugada move o céu, quebra cadeias e libera bênçãos, ele o fará. Sua fidelidade é maior que qualquer escuridão, e seu poder é maior que qualquer inimigo. Que a sua vida de oração nunca mais seja a mesma. Que a meia-noite se torne para você não apenas a virada do dia, mas a virada da sua história. Um momento de expectativa, de clamor estratégico e de vitória garantida em Cristo Jesus. Mantenham a chama da oração acesa em seus corações. Continuem a buscar ao Senhor, a perseverar na fé, a resistir ao inimigo, pois a sua recompensa vem do Senhor, e ela será grandiosa. Seu testemunho será poderoso, e sua vida se tornará um farol para muitos que ainda estão presos nas trevas da dúvida e do desespero. Recebam agora, em nome de Jesus, a plenitude da paz em seus corações, a força para perseverar, a revelação para discernir, e a alegria do Senhor como sua fortaleza. Que a aurora do rompimento se manifeste em cada área de sua vida, e que você seja um guerreiro da madrugada, levantando um clamor que ecoa no céu e transforma a terra. Que a bênção multifacetada do Senhor, que se manifesta em liberdade, cura, provisão, paz e revelação, esteja sobre você, e sobre tudo o que você empreender. Que sua vida seja um cântico de gratidão pelo que realmente acontece quando você ora à meia-noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. E amém.